Carta de crédito ou consórcio? O que eu estou comprando? Muitas pessoas têm essa dúvida quando se fala em carta de crédito, em consórcio novo, em consórcio contemplado. E hoje nesse vídeo nós vamos mostrar qual é a diferença e na verdade se existe diferença entre carta de crédito e consórcio. Antes que nós falamos desse assunto, é importante que você entenda o que é o consórcio de forma bem objetiva para que você possa entender o final desse vídeo, que vai trazer muita clareza sobre a carta de crédito que muito se fala no mercado. Eu sou Andrés Bardolotto, sou especialista em alavancagem patrimonial e diversificação de carteira através do consórcio imobiliário, e hoje eu quero trazer uma informação que ajuda você a entender uma questão mais técnica, mas também ajuda muitas pessoas, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a talvez não caírem em golpes, porque muitos vendedores espertinhos estão aí vendendo gato por lebre, como nós falamos na nossa região, vendendo alguma coisa que não existe, só tentando maquiar essa informação, dizendo que estão vendendo uma carta de crédito. E antes que você fique se perguntando, tá, gente, consórcio e carta de crédito é a mesma coisa, ou um depende do outro. Vou explicar isso para você no decorrer desse vídeo, e eu quero te convidar a ficar até o final, porque como eu já falei aqui, esse conteúdo pode ajudar você talvez a não cair em golpes e não perder dinheiro. Para que você possa me ajudar também a chegar em mais pessoas, dá seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui também se você já sabia que carta de crédito e consórcio são a mesma coisa ou se completam, né? Uma precisa da outra. Ou se você, como a grande maioria das pessoas, imaginava que carta de crédito era uma coisa e consórcio era outra coisa. Então vamos lá, para que você possa entender. Consórcio, gente, consórcio é uma forma de você fazer uma compra planejada. Talvez você já me acompanhe aqui no canal, tem vídeos que explicam na íntegra o que é o consórcio, como ele funciona na prática, né? Para que você possa entender, mas para que façamos a base aqui desse vídeo, então o consórcio, ele é uma forma de você comprar um bem de forma planejada, ou seja, ele é um concorrente do financiamento, podemos dizer assim. Você pode comprar à vista, pode comprar financiando, pode comprar de forma planejada, pagando menos através do consórcio. A carta de crédito, gente, ela está embutida ali dentro. Ela está junto com o consórcio. Na verdade, ela também é o consórcio, ok? A questão é você entender em que estágio está esse consórcio. Então, uma vez que você compra um consórcio, você compra uma carta de crédito. Uma vez que você compra uma carta de crédito, você compra um consórcio. Obrigatoriamente, tá? Não são duas coisas distintas, não são dois produtos distintos. Você precisa entender isso. Comprou uma carta de crédito, você está comprando um consórcio. A pergunta que você precisa saber e fazer é essa, para que você não tenha surpresa negativa. Em que estágio está esse consórcio? Em que estágio está essa carta de crédito? Essa carta está contemplada ou essa carta ainda não está contemplada? Uma vez que você ouve, né, na rede social, na mídia, vendo carta de crédito por 10% do valor do crédito. 300 mil, estou vendendo por 30. Me parece, me dá a entender, como nós não temos a informação certa, que você vai comprar algo para já utilizar, né? Uma carta de crédito, então eu vou receber aqui uma carta e eu posso comprar esse bem que eu quero com essa carta, está disponível. Se for um consórcio contemplado, sim. Agora, você pode estar comprando uma carta de crédito não contemplada. Lembra, consórcio e carta de crédito são a mesma coisa. Então muitas pessoas, prestem atenção nisso aqui. Muitas pessoas estão perdendo dinheiro, caindo em golpes, pagando valores que não precisariam pagar, porque imaginam que estão comprando um consórcio contemplado, porque a pessoa disse que está vendendo uma carta de crédito, e na verdade está entrando num grupo, num consórcio novo, pagando 5, 6, 10, 20% às vezes de entrada, sem precisar. Esse valor é pego pelo vendedor, por sei lá quem, né? E você simplesmente acessa um grupo de consórcio e precisa esperar a contemplação como qualquer outro consorciado. Então, cuidado com isso. Carta de crédito pode ser uma carta de crédito contemplada, ou seja, um consórcio contemplado, e pode ser um consórcio, uma carta de crédito a contemplar, ok? Então, entendido isso, é importante você saber também como é que você vai usar essa carta de crédito. Vamos pensar o seguinte, você comprou uma carta de crédito contemplada, tá? Ou você comprou um consórcio novo, uma carta de crédito nova, e aí você contemplou, você viveu a jornada do consórcio, né? Contratou a carta, foi pagando as parcelas, contemplou, seja sorteio, seja lance. Agora você tem o teu valor disponível, você tem a carta de crédito disponível.
Então, como é que funciona isso? Uma vez que agora eu entendo que consórcio e carta de crédito são as mesmas coisas, né? Como é que funciona isso? Eu tenho uma carta, vou receber uma carta em casa para mim poder comprar, eu vou receber esse dinheiro na conta. Como é que funciona isso? Via de regra, depende da operação que você faz. Quando você faz uma compra, esse valor ele não vai cair na sua conta consorciada. Ela vai cair na conta do vendedor, ok? Então você vai fazer todo o trâmite, todo o processo de contemplação, e aí quando libera para quem está vendendo o bem para você, seja o bem imóvel, seja o bem imóvel, seja um serviço, mas é para o vendedor que vai entrar esse valor. Existem exceções, né? Existem algumas outras situações, por exemplo, a construção, aí também depende de cada administradora, hoje são mais de 140 regulamentados no Banco Central, fora as que, né, se dizem administradores não têm regulamentação, mas enfim, cada uma tem a sua regra, mas a grande maioria quando é construção, ela cai na tua conta. Então, cai na tua conta bancária para que você possa comprar os materiais, pagar a mão de obra, e cada uma tem as suas exigências. Quando é reforma, da mesma forma, ok? Cai na sua conta. Então, tem que entender o processo de contemplação, como funciona, mas a questão é, você tem uma autorização de faturamento, digamos assim. Esse é um documento que quase todas as administradoras emitem, né, no processo, quando aprovou ali, eles vão mandar uma autorização de faturamento para que o vendedor tenha a certeza que ele vai receber o valor X. Mas voltando para o assunto central desse vídeo aqui, desse conteúdo, entenda, quando você tiver uma oferta de carta de crédito, entenda que você está comprando um consórcio. A questão aqui é entender em que estágio esse consórcio se encontra. Se é um consórcio já contemplado, e aí você vai ter um valor de entrada para comprar, porque você, entenda, quando você compra uma carta contemplada, uma carta de crédito contemplada, você tem que pagar o que aquela pessoa pagou até então, e na maioria das vezes a pessoa quer um ágio, um lucro sobre esse crédito, para abrir mão de usar o crédito e vender para você, né? É o mercado do investimento no consórcio, um deles, né? Então você tem que pagar essa entrada. Hoje o mercado gira em torno, tá? Tô falando aqui em 2025, final de 2025, de 30 até 50% de entrada. De 30 até 50%. O que for menos disso, pode acontecer? Até pode. Daqui a um pouco você encontra um cliente apertado, quer vender, alguma situação específica. Mas cuidado. Existem muitas ofertas de carta de crédito com 10% de entrada, 15% de entrada, que é uma carta de crédito sim, mas não contemplada. Entenda, você precisa entender isso. Você está comprando uma carta de crédito, ela pode estar contemplada e pode estar não contemplada. Se não tiver contemplado, você não precisa pagar a entrada, você só paga a primeira parcela. Ou, quanto muito, uma taxa de adesão. Né? Tem algumas empresas que cobram isso, sim, você pode pagar. Mas é 1% sobre o crédito. O que você pagar além de 1% até 25, 30, cuidado. Se for nessa faixa de porcentagem, cuidado, porque pode ser golpe, deve ser golpe. Não existe carta pré-contemplada, pré-aprovada, cuida com esses termos. Existe carta contemplada, existe carta não contemplada. São esses dois negócios que você pode fazer. Se você comprar um consórcio, uma carta de crédito não contemplada, você não precisa pagar a entrada, você paga a primeira parcela ou a primeira parcela é uma taxa de adesão, você entra no grupo e você precisa viver a jornada, esperar a contemplação para poder usar o crédito, ok? Se você comprar uma carta de crédito contemplada, ela já vai estar pronta para usar, então você vai ter que pagar a entrada, esse ágio, né, o que a pessoa já pagou, transfere para você e aí você já pode utilizar o consórcio. Cuidem com isso, porque muitos vendedores inteligentes, né, inteligentes no sentido espertinhos, na verdade são uns, né, não vou nem falar aqui, mas estão dando golpes nas pessoas dizendo que vou te vender uma carta de crédito. Sim, ele está te vendendo uma carta de crédito, mas está pegando o teu dinheiro sem precisar que você gastasse dinheiro, está te vendendo uma carta nova e você vai ter que esperar a jornada da contemplação. Cuidado com isso. Aqui está então a informação de que carta de crédito e consórcio são as mesmas coisas. E o ponto central aqui é, entenda em que estágio está esse consórcio. Contemplado ou a contemplar, para que você possa dar o passo de forma segura. Eu sugiro carta de crédito contemplada só faça com quem você tem certeza, com quem você conhece, com quem passa segurança para você. Não pague nada para ninguém até você ter certeza se a carta de crédito está contemplada, ok? Tenha certeza do que você está fazendo, para você não ser mais uma pessoa frustrada por essas pessoas aí que se dizem vendedores, mas na verdade são uns golpistas. Então, cuidado com isso e que você possa ter uma experiência positiva com o consórcio, seja não contemplado, seja contemplado fazendo com quem entende do assunto,
com quem está comprometido em te ajudar. Se esse conteúdo fez sentido para você, me ajude a chegar em mais pessoas. Esse assunto é um assunto que importa. Pegue 2 pessoas que você gosta e manda esse vídeo, compartilhe esse vídeo, para que essas pessoas não percam dinheiro, não caem em golpes e também possam entender um pouco mais sobre a diferença entre carta de crédito e consórcio. E na verdade é ver que não tem diferença nenhuma, que é o mesmo produto e que existem estágios diferentes. Se você não se inscreveu no canal ainda, eu te convido, vem conosco para que você tenha mais informações sobre consórcios, o que você pode, o que você não pode, como você pode usar essa ferramenta a seu favor.